paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Confira agora comigo tudo o que vai acontecer na novela Gênesis, no capítulo desta terça-feira, dia 9 de fevereiro. E eu já te adianto que o capítulo de hoje está imperdível. Isso porque vários acontecimentos importantes envolvendo Terá ocorrerão da novela. E finalmente o público verá o seu avanço. Mas antes de te contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, você deixe um like neste vídeo. E se você quiser também receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque só assim o YouTube irá sempre te informar em primeira mão todos os dias que sair o resumo por aqui. Terá vai ter que doar a sua vida bravamente para conseguir salvar a sua esposa Amate, que vai ter que assumir a culpa de algo que não fez só para proteger o marido da prisão. E Dana, que achou a estatueta que Nade deu para Terá de presente enterrada, vai correndo contar tudo para Morabe, o sumo sacerdote, que ficará furioso com a atitude do pastor de ovelhas. Mas Amate vai assumir a culpa por tudo e dirá: fui eu quem enterrou esse ícone de Nade e não o meu marido. Se forem para levar alguém preso, que este alguém seja eu. Antes dela ser definitivamente presa, Kisari, tio de Nade, vai julgar a esposa do pastor e condenará ela à prisão perpétua por blasfemar contra todos os deuses, contra o rei e a rainha e também contra a sacerdotisa Nade. Nade vai estar amando tudo isso, já que com Amate sendo presa e condenada, seu caminho estará livre para Terá e sem obstáculos. Mas algo inesperado vai acontecer e eu vou te contar todos esses detalhes agora nesse vídeo. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para você sempre ficar por dentro de todas as novidades da novela Gênesis. Terá vai interromper o julgamento para tentar salvar a sua amada de todas as formas possíveis, fazendo a maior loucura de sua vida. E ainda neste resumo eu vou te contar também a batalha que Terá irá enfrentar com os homens de Abissales, que tem a função de fazer com que o pastor de ovelhas não volte nunca mais para Ur, mas Terá, com toda a sua lábia e com a ajudinha de alguém especial, vai se esforçar para se safar dessa. Mas antes de continuar te contando o que vai acontecer na novela, não se esqueça de clicar no botão de gostei aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Enquanto Terá está sendo atacado, depois de estar voltando para Ur dos Caldeus, ele tenta conversar com os homens de Abissale, que foram instruídos a atacar o pastor e, se necessário, até mesmo tirar a sua vida. Ele vai tentando dizer que está levando uma coisa muito importante para o rei e para a cidade de Ur. Os homens não dão muito ouvidos, mas Terá continua dizendo que ele está levando duas coisas muito importantes: umas cabras de Nordic que ele conseguiu e também a receita dos queijos que são tão desejados por todos da cidade. Os homens de Abissale então parecem parar e resolver escutar que Terá tem a receita. Os homens ficam surpresos com a revelação de Terá e perguntam como ele teria conseguido isso, já que nenhum homem nunca conseguiu. Terá, não querendo contar a verdade que ele enganou Nordic, revela que foi na base da conversa e da troca de favores. Um dos homens pergunta que favor Terá vai ter que fazer a ele, mas Terá não responde. E os homens perguntam o que eles vão ganhar em troca se deixar eles se livrar dessa. Terá diz que aposta que quem mandou eles fazerem isso já é muito rico e não precisa dessa receita para produzir o queijo para se sustentar. Os homens ficam em silêncio e Terá diz que se essa receita de queijo e essas cabras chegarem até Ur, eles podem ter certeza que a vida deles vai melhorar muito. E ele ainda pergunta o que os homens querem dele e pergunta também se eles querem a receita e as
cabras. Um homem responde que ele já está querendo saber demais. Esse homem ainda diz que Terá não vai abrir o bico para ninguém sobre essa abordagem que eles fizeram a Terá. Terá diz que não vai contar nada ao rei, muito menos a Morabe. Os homens então vão embora e Terá volta a caminhar em direção a Ur. Mas enquanto isso, na cidade, as coisas não estavam andando muito bem não, principalmente para Amat, que será presa injustamente por um crime que ela não cometeu. E Dana, que acabou achando a estatueta que Nad deu a Terá, não vai esperar a sacerdotisa ir conversar com o pastor para entender o que está acontecendo e o porquê ele teria feito isso. Ela vai direto contar para Morabe o que ele fez. Ela chega ao palácio do rei e vai informar um dos guardas, que vai falar com Morabe. Ele então aparece e pergunta o que a moça deseja. Lindana diz que precisa lhe falar algo muito sério. Morabe diz que ele pode falar ali mesmo. Lindana diz que não acha ser o lugar mais apropriado, que deveria ser em particular. Eles então vão para uma sala anexa sem ninguém. Morabe diz para a moça falar logo e que ele espera mesmo que seja importante para tirar tanto tempo dele assim. Lindana diz que é importante, pois se trata de um não pagão. Morabe pergunta do que ela estava falando. Lindana então diz que ela achou uma estatueta da sacerdotisa e que ela já até falou com Nad, mas que a moça não deu muita importância. A ficha de Morabe cai e ele diz que até agora a única pessoa que recebeu uma estatueta de Nad foi Terá. E Dana diz que foi exatamente o que ela pensou, mas que ela não queria acusar alguém sem provas. Morabe diz que é claro que Terá não ia ser pagão, já que ele veio de uma cidade não pagã. Ele então fica se perguntando como ele não se atentou a isso. Lindana então pergunta o que ele iria fazer agora. Ele diz que Lindana já foi de grande ajuda e que ela será bem recompensada, mas que agora ela poderia ir embora. Após a saída dela, ele chama alguns guardas para ir à tenda de Terá para prendê-lo por blasfemar contra Deus. Chegando à tenda, ele chama por Terá, mas acaba encontrando Amat. Ela pergunta se pode ajudar em algo. Morabe diz que quer saber onde está o marido dela. Amat revela que ele foi viajar a pedido do próprio Morabe pelas montanhas para conseguir as cabras e os queijos de Nordik. Ela então começa a estranhar a irritação de Morabe e pergunta o que houve e se era algo muito sério. Morabe diz que é extremamente sério. Amat diz que ela pode ajudar se ele quiser. Morabe diz que Terá está sendo acusado por blasfemar contra os deuses. Amat fica um pouco mais apreensiva e pergunta qual é a razão disso. Morabe revela que eles encontraram um ícone de Nadi enterrado ao lado da tenda de Terá. Ícone esse que Nad deu a Terá em forma de agradecimento por ter salvo a vida dela. E ele diz que Terá desrespeitou um ícone sagrado. Amat diz que entende a situação, mas pede calma para que tudo possa ser resolvido. Morabe diz que não há nada a ser esclarecido e que assim que ele voltar à cidade, Terá será preso por blasfemar contra os deuses e contra Amat. É nesse momento que a esposa de Terá toma uma atitude impressionante. Ela respira fundo e assume toda a culpa, dizendo que foi ela que enterrou o ícone. Morabe pergunta como assim e ela diz que é isso mesmo, que foi ela quem deveria ter sido presa, porque é ela que não quis aceitar aquele ícone. Morabe então fica em silêncio um instante e logo em seguida manda os guardas prenderem ela. Já no palácio, o julgamento de Amat começa e ele é iniciado por Kisari. Mas no mesmo momento, ao lado de fora, Terá chega à cidade com as cabras de Nordik e com a receita do queijo. Ele estava achando que ia chegar agraciado por todos, mas ao chegar ele já é bombardeado por pessoas chamando ele de tudo quanto é xingamento. Ele não entende o que estava acontecendo até que uma moça explicou tudo a ele. Ele fica desesperado e corre para o palácio para tentar salvar a sua esposa de ser presa para sempre ou até mesmo perder a vida, já que todo mundo estava com muita raiva. Mas enquanto isso, no julgamento, Nadia aparece no palácio e interrompe o julgamento. Ela diz que isso não é necessário e que Amat não pode
pode ser presa e nem perder a vida, já que ela, Nadia, estava sendo representada naquele ícone, não se sentiu ofendida. Kisari diz que isso não pode ser levado em consideração, já que Nadia não foi a única desrespeitada e afetada por isso, e sim uma cidade inteira e todos os deuses. Nadia vai tentando argumentar com seu tio para salvar a pele de Amat, mas no mesmo momento Terá aparece no palácio fugindo dos guardas e manda parar o julgamento. Todos ficam chocados com a presença dele e Terá revela que ele conseguiu a receita e as cabras de Nordique. Abissale, que estava presente, também fica furioso, já que seus homens não fizeram o que foi mandado, e diz que ele pode muito bem estar mentindo e que essa receita e essas cabras podem ser de qualquer outro lugar e ele pode estar sendo um impostor. Terá diz que ele encontrou o ermitão Nordique e que ele passou a receita e concordou em ceder algumas cabras para a cidade. Morabe pergunta como ele conseguiu isso. Terá diz que não foi fácil. Novamente, ele não fala nada de que enganou o ermitão, mas diz que deu um jeitinho para que Nordique concordasse em dar a receita. Kisari diz que isso é ótimo, mas que eles teriam que confirmar se a receita era realmente a do queijo de Nordique. Terá diz que eles podem fazer a receita e assim eles confirmarão que é o queijo de Nordique que eles tanto desejam. O pastor então começa a passar a receita dos queijos passo a passo, e enquanto isso Kisari vai seguindo o passo a passo de tudo. O processo é demorado e demanda muita paciência e muito cuidado com o ponto. Eles vão fazendo e todos ficam muito apreensivos, principalmente Abissale, que não quer de jeito nenhum que essa receita e essas cabras vão parar nas mãos dos sumos sacerdotes e dos reis. Kisari então consegue fazer o queijo. A aparência fica idêntica ao queijo de Nordique e quando todos provam, comprovam que é o mesmo queijo delicioso de Nordique e Terá estava realmente falando a verdade. Kisari então resolve absorver Amat da blasfêmia e para completar a situação, Kisari revela que Terá vai ganhar uma casa na cidade de Ur por ter cumprido essa tão importante missão. E se você quiser continuar por dentro do desenrolar dessa história e ainda de um acontecimento bombástico que vai acontecer nesta semana, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque só assim o YouTube vai te informar sempre que tiver um resumo novo por aqui.